E aí, pessoal, o que há com o Juan? O que nós podemos já dizer das modificações no Grêmio? Porque disciplina, indisciplina, comprometimento foi a pauta dos últimos dias. E é preciso saber o que há com alguns jogadores do Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. O Grêmio tem trabalhado muitos times, muitas possibilidades, e nos últimos dias, uma das grandes discussões foi a utilização de Paulo Miranda. Isso mesmo. Acabou, inclusive, comprometendo no jogo contra o Atlético Goianense. O que se imaginou no momento em que Juan voltou depois de cumprir suspensão? Ele jogaria, mas ele não jogou. E jogou Paulo Miranda. E jogando Paulo Miranda, se abriu a possibilidade de discutir o que há com o Juan. Por quê? Porque o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, quando assumiu o futebol, falou muito em disciplina, em hierarquia, em algumas situações envolvendo e disse: quem não se enquadrar aqui não vai ter o meu aval, não vai se abraçar ao trabalho que a gente quer conduzir. E aí começaram a surgir, pipocar informações de dentro do Grêmio. Nós, naturalmente, encaramos mais isso aos cascudos, em determinado momento, e vocês sempre ouviram eu falar incomodado com o Rafinha, com a forma física do Diego Souza, que não melhorou, uma imagem mostra que o Diego Souza não melhorou fisicamente. Essa história de que ele emagreceu não é exatamente a verdade, mas enfim, foi isso que foi discutido. Mas o único jogador do Grêmio que praticamente foi tirado dos planos porque virou de titular para segundo reserva foi Juan. E aí a discussão se posicionou nesse sentido. O que tem de Juan por trás? Lembrando, e é preciso posicionar isso também até para a gente fazer justiça. Juan foi, talvez, dos jovens jogadores, junto com o Wanderson, o que mais protagonismo ganhou neste último momento. Ele assumiu a condição de zagueiro pela direita, o Jeromel sempre com muitas lesões, e ele acabou sendo envolvido numa negociação até meio rápida, quando da saída do jogador Matheus Henrique. Juan foi vendido. Mas mesmo assim, um dos pontos disso dava conta que o próprio Juan havia solicitado ao Grêmio a permanência até dezembro para que ele pudesse ajudar o Grêmio nessa difícil tarefa que é fugir da segunda divisão. Junto com isso, surgiram também informações de que isso teria sido pedido pelo Grêmio ainda na origem da negociação. Olha, a gente aceita a venda, mas isso tem que ser posicionado e tem que ser uma cláusula definitiva, porque o Grêmio precisa do Juan na zaga. Mas o Juan seguiu jogando e, para muitos analistas de futebol, errando muito. E a primeira análise que se faz sobre o fato de tirarem o Juan do time dá conta que o problema é técnico. Inclusive eu coloquei isso num vídeo há uma semana atrás, dizendo que Paulo Miranda não estava jogando por opção, por alguma coisa de extra-campo, e sim porque estava dentro do campo, segundo o Wagner Mancini, jogando mais que o Juan, que, para a análise de muitos do Grêmio, estaria falhando muito, seja em posicionamento, em tomada de decisão. E é verdade, por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Juan erra muito naquele jogo. Erra muito. Mas eu não consegui entender tanto assim essa saída. Por outro lado, também uma corrente diz: olha, a cabeça do Juan não está mais aqui. O Juan foi vendido e não está, o que teria sido, e dentro dessa análise, um erro de todos, né? Do Juan, que pediu para permanecer se a cabeça dele não está aqui, e um erro do Grêmio impedia, imaginando que ele pudesse contribuir. Seria um ponto assim. Por outro lado, eu comecei a ouvir vários pontos falando em um jogador pouco comprometido, inclusive com algumas dificuldades extra-campo e também dentro do ambiente, teria incomodado, brigado com algumas pessoas. Eu confesso que nessa hora eu prefiro analisar os fatos e não o que acontece nos bastidores, atrás das situações. Eu gosto de analisar os fatos. E eu não acho que mesmo com dificuldades técnicas ou em alguns lances, ele seja pior que o Paulo Miranda. Então eu acho um erro tirar o Juan e botar o Paulo Miranda. Começa por aí. Mas é verdade também que eu não posso
a gente não pode tirar, e aí olhando só o que a gente consegue ver, tá, gente? Só a partir do campo. Que o Juan, ele pintou, ele se imaginou que ele fosse jogar muito mais do que ele joga. Também é preciso dizer isso. O Juan não tá bem. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira e dizer que ele tá bem, que é um crime. Não, ele não tá bem. Ele, quando pintou realmente um zagueiro que tu olhava e dizia, pô, esse cara vai longe, vai ser um zagueiro de seleção brasileira, e hoje já não se tem essa ideia. Essa é uma verdade que os fatos nos mostraram, pelo menos dentro do campo. Claro que ele pode vir a evoluir e a gente torce muito por isso. Mas, na verdade, essa é a primeira posição que nós temos em relação a isso. Tirado isso, e acho que é importante também a gente posicionar, quando um grupo é construído, todos têm que caminhar no mesmo lugar e todos têm que olhar para o mesmo objetivo. Quando tu não tem isso ou tu não consegue detectar isso, naturalmente tu começa a pegar um ou outro ponto, uma ou outra coisa para tentar posicionar e tentar tirar isso, tirar quem não está exatamente pensando. Por isso é que eu acho que cada vez mais a situação se desenvolve para que Juan deixe o Grêmio antes mesmo do final da temporada. Seja pelas informações extra-campo, que parecem estar consumindo o ambiente, seja pela questão técnica e seja também pelo seu nível de entendimento do momento. Por quê? Porque com a volta de Jeromel, a tendência, e a gente torce por isso, faltam 12 jogos, é que Jeromel seja o titular absoluto. E aí Juan ainda vai ficar ainda mais sem o foco do trabalho aqui. Né? Lembrando que não é só o treinamento, é uma série de pequenas coisas que fazem com que esse ambiente tenha total entendimento dos jogadores. É natural que um jogador como esse tire um pouco a cabeça daqui e tenha entendimento de como vai ser a vida dele daqui a 40 dias, daqui a 15 jogos. É óbvio isso. Ele vai começar uma vida nova e em cima dessa vida nova tudo vai se renovar, tudo vai se posicionar para ele diferente do que é hoje. Na verdade, no ano que vem, dificilmente ele vai lembrar até do que aconteceu aqui, de como as coisas foram. Principalmente por isso. Porque Jeromel tem contrato, o Paulo Miranda tem contrato, o Kahneman tem contrato, o Tonhão tem contrato, o Juan não tem. O Juan não tem. Portanto, eu não vou colocar todos esses carimbos que estão colocando nele. Eu não vou colocar. Eu vou simplesmente posicionar a minha ideia em cima dos bastidores, de tudo que eu escutei, neste ponto. A cabeça dele já não está totalmente aqui em razão de ter sido vendido. E por si só, isso tira a condição dele de encarar esse ambiente, esses momentos como a gente imagina. O Juan é bom jogador? Ninguém discute. Mas aqui ele não está sendo. E aí não adianta. O Grêmio precisa de quem está 100% aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.